Gente, só para comentar, no final a gente vai estar explicando como que o pessoal que é novo pode se tornar membro e no final a gente também vai mandar a lista de presença. Isso. Começou a gravação? Apareceu para vocês? Não. A gravação sim, os slides não. Eu vou apresentar então os slides. Eu vou fechar meu microfone e minha câmera e vou acompanhar pelo celular. Vou aproveitar depois e dar um recado, né, que a gente precisa se organizar aí, que a gente está no começo, tem 2 meses que a gente precisa trabalhar muito na saúde mental, já faço um convite à Liga, né, que a gente vai precisar pensar no Setembro Amarelo, né, e também no Dia Mundial de Saúde Mental, que é em outubro, né, então a gente tem 2 dia 10 aí para comemorar, né, comemorar não, né, setembro não é comemorar, mas é batalhar, trabalhar muito e o de outubro, sim, que é o Dia Nacional da Saúde Mental. Tá aparecendo aí para vocês a apresentação? Tá, só se você quiser deixar a imagem cheia, né? Isso. Então, e quando a gente fala assim, olha, vamos conversar um pouquinho dessa saúde mental no nosso dia a dia, né? A gente podia começar por vários caminhos, talvez a pergunta mais simples e talvez a mais importante do dia seria como está a minha saúde mental, né? Porque daí a gente para pensar um pouquinho, mas peraí, né? O que eu vou conceituar saúde mental para mim, né? O que é saúde mental para mim? Saúde mental para Maria Vitória é igual para o Vitor, é igual para a Sandy, né? Como que a gente pode construir essa saúde mental? Então, essa é uma construção. Pode passar, tá, Giovana? E aí eu trouxe alguns conceitos da literatura de saúde mental, porque eu queria que em cima deles vocês pudessem falar assim, puxa, será que tem algum deles que eu posso colocar no meu dia a dia? Porque, gente, conceito é da literatura, mas o que eu, Regina, considero importante para mim manter a minha saúde mental ou como um conceito de saúde mental? Então, eu trouxe um conceito da Organização Mundial da Saúde, né, que é a capacidade de estabelecer relações harmoniosas com os demais e a contribuição construtiva nas modificações do ambiente físico e social. Gente, ela é simples, mas ela diz muita coisa, né? Eu estou conseguindo interagir, eu estou conseguindo estar convivendo com meus pares, eu estou conseguindo ter esse potencial construtivo para melhorar o meio ambiente, o contexto social. Se a gente pegar todas as áreas que estão se formando aqui no CCS, todas elas estão empenhadas em uma modificação. Quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai para a universidade, então tudo isso eu considero que é uma coisa importante. Se não é o fator mais importante que eu considere na minha saúde mental, que a gente possa pelo menos refletir sobre ele. Às vezes, quando a gente vai colher uma história, uma anamnese de um paciente que está na saúde mental, que chega em sofrimento, a gente percebe muito que ele traz esse contexto de, eu não estou conseguindo, eu não faço parte, de não pertencimento, né? Então, assim, quando a gente tem um não pertencimento de alguma coisa, interfere muito em como a gente tem o potencial de investir nisso. Um outro conceito que eu trouxe para vocês refletir um pouquinho sobre ele que é da Tom Set, é a adaptação bem-sucedida a fatores de estresse no ambiente interno e externo, evidenciada por pensamentos, sentimentos, comportamentos que são apropriados para a idade e congruentes com as normas locais e culturais. Ou seja, saúde mental aqui, eu gosto de um pedacinho quando fala assim, olha, é quando eu consigo me adaptar a fatores estressores de ambiente interno e externo. Porque, às vezes, a gente se percebe, eu consigo ter bons relacionamentos, eu consigo ter pertencimento na universidade, no que eu faço, e, às vezes, alguma coisa dentro de mim, que é aquela fator interno, eu não tenho alguma coisa bem resolvida, eu ainda estou precisando buscar alguma coisa. Então, eu acho bem legal quando aparece isso, para a gente pensar se isso é um conceito que eu vou colocar ali na minha busca de saúde mental diária, né? E muito legal é saber que são
comportamentos que são apropriados para a idade e congruentes com as normas locais. Isso quer dizer porque, às vezes, a gente sente, se você vem de uma cidade menor, se você vem de uma cultura, de uma etnia diferente, aí você fala assim, bom, eu cresci a minha vida inteira ouvindo uma coisa, né, e, de repente, o que está rolando de diferente? Por que as pessoas que eu estou convivendo não estão aceitando, né? Vamos pegar uma etnia, por exemplo, oriental, né? O oriental, ele é muito rígido com alguns valores morais, com a questão do cuidado com o idoso, e de repente, alguém dessa etnia se sente meio fora d'água. Então, assim, não precisa, porque aquilo vem das normas que ele viveu, que ele cresceu, que ele foi orientado pelo seu meio familiar. Então, eu acho que esse conceito também a gente leva em consideração algumas coisinhas assim. E eu coloquei um último, Giovana, se você quiser passar, que é da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná. Eu falei, bom, vou levar aqui um conceito nosso, né, do nosso estado. E dentre, ele tem várias coisas de saúde mental que o CESA trabalha, mas ele resume algumas coisas que ele coloca, que saúde mental é estar de bem consigo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e com as desagradáveis, né, alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, raiva, ciúmes, culpa, frustrações, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Então, eu acho que esse conceito, ele juntando com todos os outros, fiquem muito à vontade de parar para pensar um pouquinho neles e montarem o conceito de saúde mental de vocês, né? O que é importante para mim? O que eu posso pegar disso tudo e fazer parte do meu cotidiano para mim, que vai fazer a diferença? Porque, às vezes, se eu aceito, ou eu pego um conceito do outro, ou eu aceito um valor do outro, ele não é meu. Então, é como se fosse uma coisa muito longe, e aí a gente tem dificuldade de sentir ele concretamente palpável, e fala assim, nossa, eu busco isso. Vamos dar um exemplo desse da César, né? Eu não posso sentir raiva, que isso... Por que não? Eu posso sentir raiva, mas como que eu lido com ela? Desde que ela não fique em mim e que eu não agrida o outro, ofenda o outro por um momento de raiva. Então, todas as coisas que a gente vivencia são possíveis. Aonde que está o limite disso? Aonde que está o controle disso? Então, a coisa mais importante é que vocês possam, no decorrer do dia a dia de vocês, lidarem com todas essas situações. A gente brinca, né, que quando é que a coisa complica, né? Quando a gente deixa o copo d'água encher, né? Tipo assim, a gente vai passando por situações, vai vivendo algumas coisas e não vai lidando com ela. A gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chega uma hora que aí você fala, nossa, não era motivo para mim ter essa reação, não era motivo para mim adoecer. Ou então, vamos pegar um exemplo do outro que é mais fácil, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei por que aquela pessoa adoeceu, né? Tinha uma vida assim, assada, e de repente uma coisa pequena parece que incluiu na vida dela. Então, esse gota d'água que a gente fala, que é a gente ir guardando as coisas, e a gente, na hora, não dá conta quando ela enche, né? Eu costumo dizer que uma coisa importante, assim, o que a gente faz todo final de ano, né? Só para relacionar isso. Todo final de ano, né, os meninos eu não sei, mas as meninas eu tenho certeza que arrumam guarda-roupa, né? O que eu vou dar para o outro, o que eu vou para doação, o que eu vou ver se eu vou precisar emagrecer para guardar, eu vou diminuir o espaço aqui. A gente reorganiza esse guarda-roupa. Então, vamos fazer uma relação com isso. Tudo bem, eu passei o ano inteiro guardando um monte de coisa naquele guarda-roupa. E vai chegar um momento que eu vou abrir. Tem um saquinho que tem 3 blusas, vou abrir, vou pôr no outro, vou pôr no cabide. A gente manuseia isso. Então, imagine se a gente vai guardando situações que a gente não vai lidando, e vai chegar uma hora que você vai ter que abrir, porque o guarda-roupa explodiu.
pode ser que naquele momento você consiga abrir o guarda-roupa, reorganizar, lidar com aquilo e tudo bem. O dificultador é se naquele momento é muita coisa para mexer ao mesmo tempo e eu não dou conta. Então, assim, também não tem um certo e errado. Eu não posso, de repente, eu não quero lidar com uma situação nesse momento, nesse dia, nessa hora. Tudo bem, mas não deixe que ele fique só acumulando. A gente vai precisar mexer com ele antes que ele vá se somando às outras coisas, né? Então, quando a gente fala, assim, de saúde mental, meninos, não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que vocês vão juntar e vão se perceber naquele contexto para isso, tá? E é muito legal fazer esse movimento de, peraí, o que eu quero, né? Como é que eu me sinto bem? Como é que eu posso? E isso são situações, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando de doença, a gente está falando de aspectos que nos mantêm no nosso cotidiano, que nos fazem sentir pertencentes, que a gente é produtivo, que a gente colabora com o contexto, né, no meio familiar, no meio da comunidade, e aí a gente vai crescendo isso aí. Quando a gente fala em, eu posso adoecer, por que será que nesse momento a gente tem ouvido muitas queixas, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, de Setembro Amarelo, que a gente tem uma preocupação muito grande, as pessoas estão buscando ajuda. Então, assim, quando é que pode acontecer essas coisas? Instalou uma doença mental? Gente, não tenham, de forma nenhuma, nenhum estigma, nenhum preconceito. Acho que o mais importante é a gente reconhecer nossos limites e saber aonde buscar ajuda, né? Vamos pensar que a maioria de vocês são todos dos cursos da saúde. Como que eu posso ajudar o outro se eu não me permito perceber que em alguns momentos eu posso precisar de ajuda? Então, acho que isso é uma coisa super importante de todos os dias, a gente não ter nenhum estigma, nenhum preconceito em relação à necessidade ou não de um dado momento buscar ajuda. Não sei se vocês querem fazer perguntas, se a gente pode ir caminhando nos slides. Giovana, se você quiser ir para o próximo. Então, eu tentei trazer uma coisa que, para tentar, nossa, tem uma campainha batendo ali, tentar assim, aonde é que pode ter uma vulnerabilidade para a nossa saúde mental? Para a gente ver se flui, se vocês querem perguntar sobre isso, sobre os transtornos, e a gente poderia trabalhar com vários pilares, vários autores, mas eu gosto muito quando a gente fala dessas vulnerabilidades para a saúde mental, né? Que a gente começa a levantar essas coisas. Então, uma questão que eu sempre gosto de abordar e que é muito significativo para a gente manter a nossa saúde mental é quando a gente mantém os nossos suportes básicos. Então, quer dizer, um fator de vulnerabilidade seria a ausência de suportes básicos no nosso dia a dia. Aí a gente tem vários autores, mas um deles trabalha com 3 suportes básicos: os físicos, psicossociais e socioculturais. Ele diz, né, que a manutenção dos suportes básicos é que vai nos dar a condição de fortalecimento para evitar a instalação de transtornos mentais. Então, ele correlaciona que se eu mantenho suportes básicos, eu muito provavelmente vou conseguir não ter a instalação de transtornos mentais. Aí o físico, gente, é tudo aquilo que a gente precisa para essa manutenção, né? Alimentação, saneamento básico, segurança, tudo aquilo que nos traz o físico, ele diz que é importante. Aí vocês vão me dizer assim, mas será? Fala assim, será que aquela pessoa que às vezes mora em um assentamento, que não tem saneamento básico, que ele não tem segurança, ele não sabe o que vai comer amanhã, com certeza a saúde mental dele tem muito maior dificuldade de ser mantida do que a nossa. Então, ele considera que o físico também é muito importante nisso.
O psicossocial, ele já traz, assim, como eu me relaciono, né? E ele traz, na verdade, é como se o psicossocial, todos eles são entrelaçados, mas ele é aquele meio articulador, aquele que ele evidencia mais, né? Ele até diz que a gente tem 3 grandes coisas do psicossocial, porque desde o momento da gestação de um bebê, né, o relacionamento com a mãe, o nascimento de uma criança, né, até tem o meu colega, o professor Davi, diz assim, né, por isso que o seio da mulher é aqui, né, para a criança olhar para a mãe, né, se não podia ser no joelho, podia ser em qualquer lugar, né, então, quer dizer, totalmente como relacionamento desde o momento do nascimento e por aí afora. E como que esse psicossocial, ele vai nos dando a dica de como as pessoas vão se fortalecendo ou não. Então, ele diz que a gente precisa ter troca de afeto e carinho, né, atenção. Não sei se alguém de vocês quer dar algum exemplo, mas quantas pessoas, às vezes, até dão muito afeto, mas têm dificuldade de receber, né? Às vezes quer fazer pelo outro, mas quando o outro vai dar um abraço, quando o outro vai fazer algo por ele, ele recua, ele tem dificuldade de aceitar aquilo, né? Dentro do psicossocial também a gente pode pensar na questão de controles e limites, né? Quantas vezes o jovem, vamos trabalhar com jovens como vocês, se a gente vai pegar um exemplo no uso de substâncias, né? Se a gente vai lá na amnese, vai identificar onde foi que teve essa maior dificuldade, geralmente a gente encontra 2 coisas. Ou ele se sentiu sem ter uma questão de limite, das pessoas se importarem com ele, de perguntar que hora que ele vai chegar, de pôr regras, né? Ou o inverso, poda tanto que ele não pode ter nenhum tipo de autonomia. Então, o quanto que o equilíbrio entre isso é muito importante. E a própria estar no meio, né? Participar de atividades coletivas. A gente pode até pensar, nossa, mas eu sou mais introspectiva, eu gosto mais de um filme, eu gosto mais de uma leitura, mas em algum momento a sua satisfação também está no coletivo. A gente reconhece as pessoas no coletivo. E ele trabalha também com uma coisa muito legal, que é relacionamentos saudáveis, né? A gente às vezes escuta assim, vamos falar das meninas, né? Tem os meninos aí, mas mulher conversa muito, viu, gente? E aí as meninas sempre falam assim, nossa, mas sei lá, tá falando de uma amiga aí que tem um namorado, um companheiro, nossa, mas aquele relacionamento é doentio. A gente até fala isso muitas vezes. Quando a gente fala isso, se a gente perguntar para alguém que conhece alguma coisa ou algum exemplo, a gente vai perceber assim, olha, são relacionamentos onde só um tem algum benefício. Não existe uma troca, uma preocupação de um com o outro, né? A gente pode até pensar assim, como que essa pessoa é significativa para você? Então, uma pessoa é significativa quando ela te dá, mas ela recebe. Então, a pergunta sempre assim, eu sempre pergunto para os alunos assim, você está sendo significativo na vida das pessoas? Porque a gente cobra muito, porque meu pai faz assim, porque meu irmão é assim, porque meu namorado é assim. Aí eu falo assim, quais são as características de alguém que é muito significativo para você? A gente consegue dizer na hora quem é significativo para a gente. Aí vem a pergunta, você tem feito isso por alguém? Você tem sido significativo na vida de alguém? Então, isso é um relacionamento saudável, onde a gente troca isso. Não é só querer receber, porque a gente gosta muito de receber. Não é errado a gente receber. Mas quando é que vai ser saudável? Quando eu recebo, mas eu também ofereço. Então, esse suporte psicossocial junto com o físico, somando ao sociocultural, que é assim, quais são o cultural mesmo, a minha cultura, a minha família, o que ela me deu,
como que eu aceito isso ou não? Quer dizer, a junção desses 3 suportes, eles nos fortalecem para enfrentar as vulnerabilidades, né? Para que a gente não adoeça. Então, manter esses suportes, ou seja, eu tenho que ter esse suporte físico, eu tenho que ter muito bem cuidado esse do psicossocial, tenho que prestar atenção se nesse sociocultural, em algum momento, ele não está me trazendo um descontentamento, uma dúvida daquilo que eu gostaria, tá? Ok, até aqui, gente? Querem comentar alguma coisa? Querem acrescentar? Querem discordar? Discordar é bom também. Saúde mental é assim, a gente sempre tem uma coisa nova. Tudo bem? Continua? Tá bom. Só a Mavi que comentou, né, que a gente precisa ser recíproco nas nossas relações. Verdade, Maggie, porque o mais fácil é a gente querer receber, né? E às vezes até receber demais não é bom, né? Quem já teve aula comigo, eu digo assim, ninguém precisa de ninguém bonzinho na vida. A gente precisa de pessoas que sejam compreensivas, que compreendem o momento que você está passando. O bonzinho, gente, é uma perdição. Bonzinho não é bom, atrapalha. E uma outra condição de vulnerabilidade são os processos de crise que a gente passa, né? A gente chama, né? Ali ficou errado, né? Evolutivos embaixo. Mas são crises, né? Processos de crise. Passar por um processo de crise não quer dizer que a gente está doente. Quer dizer que a gente está no enfrentamento de um momento importante da nossa vida, tá? Por exemplo, as crises que a gente trabalha o tempo todo e são importantes para nós, independente de um paciente que chegou com já um transtorno ou alguém que a gente queira fazer uma prevenção de saúde mental. Crises evolutivas. O que são crises evolutivas? Elas estão previstas. Todo mundo vai da infância para a adolescência, todo mundo vai da adolescência para a idade adulta, todo mundo pode querer ou não passar por um período de maternidade ou paternidade. Uma outra crise evolutiva é o próprio casamento ou a união, né? Você ter uma união. Uma outra crise evolutiva, o luto é uma crise evolutiva, né? Nós não somos eternos, é esperado que a gente passe por processos de luto. Só que isso não quer dizer que não sejam processos que tragam um gasto de energia muito grande. E aí que toda vez que a gente se perceber em um processo de crise, peraí, o quanto eu estou demandando uma percepção maior do que o esperado dessa crise, o quanto eu não estou conseguindo lidar com ela, porque isso não é doença, é uma dificuldade. E aí você pode ter um suporte profissional, né? Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar, ou você pode procurar um amigo que vai te ajudar nesse momento. Então, a importância de se reconhecer passando por um processo é como que ele está se dando. Porque, às vezes, vou dar um exemplo, eu brinco aqui em casa que quando a gente tem qualquer tipo de problema, a gente fala assim, nossa, eu tô com problemão, né? A gente já põe o ão ali para ninguém ter dúvida que eu tô num sofrimento intenso. É isso que a gente precisa. Peraí, que percepção eu tenho? Nossa, eu não tô dando conta disso. A Yasmin levantou a mão. Por que leva esse nome de crise, né? Porque geralmente a gente liga a crise a uma coisa ruim, mas evolutiva não seria exatamente uma coisa ruim, né? Não, elas não são. Processos de crise, elas acontecem todos os dias, Yasmin. Por exemplo, até entrar na universidade, que é um sonho, né? Às vezes quem está entrando no primeiro ano, ele passa por uma crise de adaptação, ele sai de casa, ele tem que aprender a dividir o apartamento com alguém. Então, o nome porque crise, eu não saberia te dizer o sentido da palavra, mas para a gente é tão comum a gente falar assim, olha, é um processo de crise. E até para desmistificar, quando o aluno chega para a gente, dizer assim, nossa, mas eu não estou conseguindo, porque aquilo é esperado. Até por coisas boas, gente, a gente passa por processos de crise, né? Entrar numa universidade, ter que se adequar a um curso, não é uma coisa boa? Então, nesse sentido, sabe, Yasmin, também eu acho que a gente devia pensar
E eu espero que daqui saia algum pesquisador muito jóia aí da saúde mental e que a gente troque esse nome de crise aí por uma outra palavra. Acho que tem alguém querendo falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que me parece que crise é por causa de rompimento, ruptura, sabe? Algo agudo que acontece. Algo mais, não é constante, não é uma mudança ao longo do tempo, mas é uma mudança imediata. Ela É algo acontece. instantâneo. Isso, verdade, Vitor, uma boa definição. E sem contar que ela acontece em um determinado momento, e é importante que ela só aconteça naquele momento, né? Determinadas crises, né? Por exemplo, eu até brinco, a maternidade, às vezes é um sonho tão grande de muitas mulheres, de outras não, mas cada uma vai ter seu caminho, e às vezes ela se torna um peso, né? Um peso muito grande, porque na maternidade, assim, a primeira coisa, a mulher tem que saber que ela, por um período, se ela não lidar bem, ela não é mais a Mavi, a Yasmin, a Regina, ela é a mãe de quem nasceu, né? As pessoas, ela deixou de ter a função pessoa naquele momento da maternidade e ela é cobrada muito, né? Ela é cobrada pelos familiares, ela é cobrada pela sogra. Tipo assim, se a mulher catar o bebê e falar assim, olha, você cuida porque eu vou no salão? Nossa, mas espera aí, vai deixar a criança? Que mãe sem coração. Então, gente, é uma coisa que a gente precisa olhar para os nossos pacientes e dizer assim, não, esse processo de crise está acontecendo, como que eu lido com ele? Ninguém tem que dar doença para isso. Por que muitas, a gente já tem até o Blue, né? A mulher vai ter a maternidade, a coisa mais importante da vida dela, que ela sonhou, a gente já vai dizer que ela vai passar por um período de tristeza, né? Tudo bem, a gente tem alterações hormonais, a gente tem um monte de coisa para lidar ali, mas a gente já diz para ela que ela vai adoecer, né? A gente não prepara ela antes para esse enfrentamento. Olha, é um processo diferente, é um momento que ela vai se dedicar ou não, que ela vai... São coisas que não tem o certo e o errado, é como que a gente empodera essa mulher para passar por isso. Então, todas essas crises evolutivas, elas batem na nossa porta todos os dias. Ela só vai nos adoecer se a gente tiver uma percepção muito distorcida dela, se a gente tiver um gasto de energia sem controle e a gente ficar patinando, né? E aí a gente vai gastando energia, vai gastando energia, vai gastando energia, e aí sim a gente pode, no final de uma crise que seria uma coisa pontual, esperada, se transformar em uma doença, tá? E muitas pessoas até adoecem mesmo. Uma outra coisa um outro tipo de crise que a gente diz que é esperado, não é esperado, mas que ela é muito de trazer a nossa vulnerabilidade, são as acidentais, tá? Então, o que é uma crise acidental? Nada mais é do que aquilo que não está sendo esperado. Por exemplo, a maternidade é uma crise evolutiva, pode ser esperada por muitas mulheres. A acidental, ela pode não estar sendo esperada por aquela mulher naquele momento. Ela pode não estar sendo esperada por um pai naquele momento. O luto. O luto é uma crise evolutiva, a gente espera perder as pessoas têm o seu fim, a sua finalidade, né, o seu tempo. Quando que a gente considera acidental? Quando ela não é esperada. É esperado que um jovem, sei lá, de 15 anos, 17 anos, perca sua vida em um acidente? É esperado que um jovem de 15 anos tenha uma doença crônica grave e ele adoeça e perca sua vida? Então, as crises acidentais também precisam ser cuidadas, né? Não é esperado, mas pode acontecer. Pode acontecer da gente ter pessoas que têm uma doença que o importante é o tempo de qualidade de vida que a gente dá para cada pessoa. O importante é o que eu considero vida, né? Essa vida, ela não precisa ser de 90 anos, 100 anos, ela pode ser, gente, de 15 anos, 20 anos com qualidade. Então, lembrar dessas crises acidentais nos dão muita fortaleza, muito empoderamento
peraí, por que será que eu ando meio triste? O que aconteceu? Ah, aconteceu tal coisa, mas peraí, vamos se reorganizar nesse contexto, vamos pensar por que a gente está pensando nisso e vamos se preparar para um contexto diferente. Gente, fatores de estresse eu coloquei ali, mas isso aí a gente fica 3 dias falando, né? Mas eu só queria que vocês pensassem assim, olha, a gente diz muito, eu estou estressado, né? Eu estou ansioso, né? São 2 palavras que a gente não sabe se é o estresse ou se é a ansiedade. Então, eu queria que vocês guardassem muito assim, ó, eu tenho um fator de estresse e ele me dá uma resposta. A resposta que ele me dá são sinais e sintomas de ansiedade, tá? Então, só para a gente começar a entrar nessa linha da saúde mental. Então, fator de estresse, todo mundo tem, né? A gente tem o estresse, é uma coisa que se a gente pegar, ele não é totalmente ruim, né? Ele nos modifica em algumas situações, mas ele nos dá uma resposta. A resposta é a ansiedade. E aí, acho que o Caio fez uma pergunta ali, sumiu aqui. O que você quer falar, Bianca? Entrou e saiu a pergunta. Posso fazer? Então, o Caio perguntou: transtornos alimentares é um fator de vulnerabilidade ou uma consequência de uma saúde mental já alterada? Então, o transtorno alimentar, a gente tem vários tipos de transtornos alimentares, né? Tem até um transtorno alimentar novo, que a gente diz assim, sabe aquela pessoa que cuida demais da saúde? Que não come nada, que faz muito exercício? Também é um transtorno alimentar. Mas, geralmente, ele é associado não a ser uma vulnerabilidade, ele já é algo instalado, tá? Porque a gente tem transtornos alimentares muito sérios, a gente tem um transtorno de anorexia, que a gente pode perder um paciente, né? Pacientes graves com anorexia não é nem na saúde mental que ele é cuidado com o suporte da saúde mental, mas é um paciente clínico, é um paciente de hospital geral, é um paciente que a gente não deixa ele gastar energia, porque até tomar um banho, a gente pode fazer com que ele tenha várias consequências. Então, a gente vai tratar aqui como transtorno alimentar é algo que dentro da minha vulnerabilidade, que pode ser, sabe, Caio, até dentro da tua dificuldade ou da dificuldade de alguém de lidar com suportes básicos, psicossociais, de relacionamento, de aceitação, de pertencimento, e ele pode evoluir, pode ter uma gravidade e ser um transtorno alimentar, né? Hoje a gente vê muito, a gente busca por uma perfeição, a gente tem eu acho que vai tudo lá no começo, que é saúde mental para mim. Aí, se a saúde mental é eu ser aceito pelos meus pares e não lidar com isso, quer dizer, sempre vai chegar naquilo que eu coloquei na minha cabeça ali, o que eu quero de saúde mental para mim. Então, a gente trata disso. E quando a gente fala, então, mas eu que agradeço, Caio. Quando a gente fala dessa ansiedade, a ansiedade, por exemplo, se a gente está ali em uma crise acidental, onde eu estou sendo colocada todos os dias diante de fatores estressores, e estou, além de ter um gasto de energia, estou tendo que acomodar esses sintomas que vão surgindo, aí pode ser que ali na frente dessa crise acidental ou evolutiva, eu possa desencadear um transtorno, né? Um transtorno de ansiedade. Tá? Porque um transtorno de ansiedade, a gente diz muito que é um transtorno funcional, né? Muitas vezes a resposta que apresenta para as pessoas, para a saúde, é o físico, né? É os tremores, é taquicardia, é sudorese, mas a gente tem vários transtornos, tá, gente? A gente tem o toque, tem o estresse pós-traumático, cada um deles a gente tem uma etiologia, não é uma etiologia, a etiologia é meio que muito próxima, mas eles vêm de algo, né? Por exemplo, se eu pensar no estresse pós-traumático, ele vem muito de situações que eu vivenciei com tal coisa. A generalizada é em um contexto, o toque é em outro. Mas sempre a resposta
Muitas vezes a gente vai ter sintomas físicos e a gente vai, que a gente chama de funcionais, e a gente tem os sintomas psíquicos, né? Aquela coisa, tô enlouquecendo, não consigo, tenho pavor, tenho medo. Então, a gente tem várias situações da ansiedade. Então, é mais para a gente lembrar que fatores de estresse é também uma vulnerabilidade, né? É claro que no caminho a gente consegue explicar cada transtorno de ansiedade, como que eu lido com cada um deles, como é que eu faço, e se em algum momento for oportuno, se a Liga quiser, a gente vem falar só dos transtornos de ansiedade. Você passa para mim, Giovana? Aí eu fiquei pensando, né? O que mais que a gente já falou que o que pode nos dificultar a gente manter, na manutenção da saúde mental. Aí eu falei assim, vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? E eu listei algumas 3 coisas ali, mas, gente, a gente pode, com a contribuição de vocês, listar muitas outras. Onde é que eu começo a prestar atenção ali naquelas minhas vulnerabilidades e eu começo a me reorganizar para ficar da melhor forma possível, né? Estou chamando ali de equilíbrio emocional, mas fiquei muito na dúvida nessa palavra, tá? Porque não sei. Mas o que a gente pode começar a fazer que nos ajuda, né? Eu pensei muito da gente pensar no senso de organização das emoções. Às vezes, a gente nem sabe que emoção a gente está sentindo em relação a alguma coisa. Aí a gente volta lá naquele conceito, né? Onde fala da gente lidar com estressores internos e externos, né? Eu estou reconhecendo um pouquinho das emoções que eu tenho, né? O que isso está significando para mim? Às vezes a gente realmente não tem esse significado. Por isso que a gente vai dizer ali na frente que algumas coisas também nos ajudam a começar a se perceber. Uma outra coisa, a gente precisa ter um pouco de habilidade de reagir proporcionalmente aos estímulos, né? No uso da razão para tomar as melhores decisões. Mais ou menos o que eu falei, a gente tem uma percepção, às vezes, distorcida, a gente dá uma amplitude que aí a gente não dá conta, né? Então, assim, peraí, como que eu posso proporcionalmente reagir a uma situação X ou Y? Quando a gente faz uma proporção distorcida, a gente também não consegue tomar a melhor decisão, a gente fica muito sem o caminho, é como se não tivesse uma liga com aquilo, é como se eu não fosse dar conta. Então, assim, vamos começar a reagir proporcionalmente àquilo que a gente está recebendo, né? Não dá para a gente ficar só, tipo, nossa, o pai falou uma coisa, a gente já pensa, vou catar minha mala, vou fazer isso. Peraí, o que aconteceu? A pessoa falou uma coisa que você não gostou, né? E aí? Você fala coisas que as pessoas, que também ofendem as pessoas, a gente não deve fazer isso, mas é a gente começar a prestar atenção. Eu digo que, às vezes, a gente deixa de valorizar o que é o ser, né? A gente vai muito pela ação, né? Às vezes a gente está, vou dar um exemplo de vocês, estão aí, quem está no primeiro, quem está no segundo, às vezes está estudando 4 anos junto, está ali com a pessoa, compartilhando seminário, prova, choro, riso, aí a pessoa tem uma atitude em relação a você cata esses 4 anos de convívio e joga fora. Não, porque a pessoa, e aí vira a cara e não conversa. Ou então dentro de famílias. Às vezes o irmão faz alguma coisa, ou até o pai fala alguma coisa, você fica... Tem famílias que as pessoas ficam 2, 3 anos sem se falarem, um outro membro. Você fala, peraí, deixou de ser irmão? Deixou de ser pai? Não, aquilo que é o sentimento, que é o ser, continua igual. Eu só não consegui trabalhar com a ação do outro. Quer dizer, a ação do outro, ela foi tão dolorosa em mim, que eu internalizei como se fosse a coisa mais importante, mas é do outro, não é meu, né? É isso que a gente tem que começar, e é um processo que a gente tem que ir trabalhando. E a capacidade de rapidamente a gente adaptar a novos cenários, né? Eu fico pensando que daí o pessoal da saúde, a gente se adapta rapidamente, né? Quando a gente vai cuidar de um paciente, né? A gente não tem a pinça que quer, a gente não tem a gás e a gente dá um jeitinho. É mais ou menos, façam isso, né? Eu preciso me adaptar, os cenários estão mudando muito, por que as pessoas estão
estão se questionando muito da pandemia? Mudou muitas coisas. Isso não quer dizer que a gente não se relaciona, pode ser que a gente tenha relacionamentos diferentes, mas a gente já está começando uma aproximação. Ou seja, a gente precisa ter essa capacidade de estar se olhando para isso. Quer mudar, Giovana? Nem perguntei quanto tempo eu tinha para falar, né? Eu estou aqui, ó, só falando. E aí, não é nem de literatura, é coisas que eu penso que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? E que vem muito a ver com essa última fala minha. Sobre os acontecimentos externos, a gente não tem controle. Mas no nosso mundo interno, nas nossas decisões, a gente pode buscar ter esse controle. Ou seja, se o João ele é agressivo, ele me fala palavras duras, ele vive reclamando, é dele, não é meu. Né? Às vezes, vou dar um exemplo bem diferente também. Sei lá, vou fazer um concurso, né? Aí o resultado do concurso vai ser daqui uma semana. Nessa uma semana do resultado, eu fico pilhado, fico descontando em todo mundo, né? Mas eu tenho alguma governabilidade sobre o acontecimento desse resultado, desse concurso? Não tenho. Mas eu tenho governabilidade sobre a minha decisão de ficar essa semana convivendo com as pessoas que eu gosto, não agredindo as pessoas, porque eu estou na expectativa disso, isso é muito importante para mim, mas isso não quer dizer que eu tenha que fazer disso uma condição onde eu adoeça. Uma coisa que a gente não falou ali atrás, mas eu acho que eu vou ter a oportunidade de falar aqui, não sei se eu coloquei nenhum outro slide. Eu não coloquei, mas eu vou falar aqui. Tem um slide que eu não coloquei aqui, que eu pensei em colocar, e eu acho que na hora de digitar eu não coloquei. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente sempre vai falar de neurotransmissores, né? Eu não queria descolar para vocês que a saúde mental tem uma parte fisiológica, né? Química. A gente precisa dela, a gente é ela, mas é ela como? Dependendo de como a gente reage, tá? Então, por exemplo, se em uma determinada situação eu estou em vamos pegar do exemplo do concurso, mas eu faço um pensamento construtivo, eu vou fazer a minha caminhada, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com neurotransmissores saudáveis, que vão me dar uma sensação de bem-estar, né? Eu vou trabalhar com as aminas, com a serotonina. Se eu fico com medo, né? Se eu tenho medo, o medo, a gente já falou que tem até transtornos de ansiedade que tem muita questão do medo, do pânico, mas toda vez que eu tenho medo, ou eu vivo no medo, eu vou ter um outro neurotransmissor que é muito importante para mim, mas que traz muitas consequências, que é o cortisol. Aí eu vou ficar mantendo a liberação desse cortisol. Todo o processo, gente, de ansiedade, ele está em cima do sistema nervoso autônomo. E se ele está em cima do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter liberação de neurotransmissores, de sensação de bem-estar, a gente vai ter os de sensação de que vai me dar esses sintomas de ansiedade, e, inclusive, um deles é a liberação do cortisol. Então, se eu tenho liberação de cortisol, eu tenho processos inflamatórios. Então, assim, tenho medo, libero cortisol, fico o tempo todo remoendo aquele pensamento, estou liberando cortisol. E aí que eu vou ter processos inflamatórios e muito provavelmente é ali que a gente também starta o início de instalação ou de sinais e sintomas de ansiedade. Ou seja, não queria que vocês descolassem que a saúde mental, ela tem toda uma parte fisiológica, química, mas que ela responde a como eu tenho a minha atitude, como eu lido com isso, tá? Então, mas isso é uma coisa que a gente pode falar de uma forma científica, né? Eu trouxe uma conversa bem leve, mas que a gente pode, em algum momento, explorar um pouquinho isso. Certo? Então, assim, vamos pensar que eu posso, sim, né? Nas minhas decisões, eu separar o que é do outro, o que é do meu. Eu brinco assim, tem dias,
onde eu trabalho, tá? Não vou contar para vocês que é no departamento de enfermagem. Você tem colegas que você fala assim, falo bom dia hoje ou não falo? Né? Porque tem pessoas que reagem diferente. Tem dia que ele não tá bem, e aí parece que você não pode nem... Eu falei bom dia, ele não respondeu, o problema dele, não é meu. Vocês entendem? Então, assim, eu não posso me deixar influenciar e ter sentimentos que aí eu vou gerar todo um processo de ser um estressor, de mexer com a minha química, porque é do outro. Se o outro é mal-humorado, é dele, não é meu, né? Se é mais ou menos isso. Giovana, quer passar mais um? Então, eu queria que vocês considerassem alguns pontos, né? Não vou dizer que isso é o certo, que é errado, mas o que a gente tem visto muito na questão da saúde mental, né? A gente tem visto que, até eu li um artigo esses dias, que ele fala, a gente sempre fica assim, o que vai dar uma saúde mental? É a qualidade de sono, é a atividade física, é a dieta. E esse artigo, ele trouxe uma coisa bem legal, que ele falava assim, que a gente costuma querer ter só uma variável, né? E esse estudo, ele casou as variáveis, né? Ele juntou sono, atividade física, dieta e relacionamentos. Aí ele viu que a junção disso num grupo X, né? Teve um grupo controle, é que conseguiu melhorar tanto, né? Tantos por cento, isso, aquilo. Então, eu trouxe assim, o que a gente pode considerar? Sono é importante? É muito importante. Sono, a gente diz que uma das primeiras coisas que a gente avalia na saúde mental, que vocês já devem ter visto eu perguntar, é como tem sido o sono, né? Se o sono, você dorme a noite toda, se você demora para dormir, se você dorme a noite toda, mas acorda cansado e com olheira, né? A gente até fala que tem uma fase do sono que está diretamente relacionada com alteração de humor, de tristeza, né? Então, toda vez que a gente vai rastrear isso, a gente vai em tudo. Por que é importante quem fica na saúde mental prestar atenção no todo da pessoa, né? Então, sono é uma coisa muito importante para a gente. Atividade física é muito importante. Por quê? Toda vez que você está fazendo uma atividade física, você está liberando as aminas, você está liberando serotonina, então ela faz diferença. A gente tem muitos estudos que mostram que a espiritualidade da pessoa, não importa a sua religião, mas o quanto ela se vê nesse contexto faz diferença muitas vezes, né? O inverso a gente vê quando a gente tem pacientes já crônicos, né, com transtornos mentais há muito tempo, que ele vive, assim, uma busca de uma religião que salva, né? Quer dizer, ele perdeu o controle da sua espiritualidade, daquilo que acredita, e aí ele passa, que acaba ficando doentio. Então, assim, só para vocês não falar, a Regina falou isso, mas a gente vê tanta gente que fica aí nessa busca e está doente, é que aí ele já não é mais nem a espiritualidade, ele busca um milagre, e o milagre não está ali fora, né? O milagre está como você, dentro da sua espiritualidade, dentro da tua crença, aquilo que te potencializa né? Relacionamentos, gente, sempre. Vamos lembrar do suporte básico psicossocial. A gente não vive sozinho. A gente pode ser introspectivo, a gente pode ser mais introvertido, mas a gente se relaciona, a gente tem pertencimento, a gente tem o outro é significativo na nossa vida, a gente precisa ser significativo na vida do outro. Dieta, né? Sem contar que fica bonito dieta sem ser o transtorno alimentar, viu? Esqueci, Caio, né, que perguntou. Mas hoje a psiquiatria, de uma forma geral, tem trabalhado muito com dietas mediterrâneas. Por quê? Elas ajudam que as pessoas não tenham processos inflamatórios também. Ela trabalha com os marcadores biológicos que a gente tem. Ou seja, a psiquiatria, de uma forma geral, ela tem evoluído muito, não só ficando em neurotransmissores ali, mas ela tem evoluído para marcadores biológicos, né, evitar processos inflamatórios, umas dietas mediterrâneas que você trabalha com uma alimentação mais saudável, tudo isso faz parte.
E aí coloquei ainda, né? Apesar de que o que eu coloquei meio em risquinho ali está dentro de tudo que eu falei, né? De atividade física, espiritualidade, relacionamento, que é a gente fortalecer o sentimento de autonomia, né? Isso nos empodera para isso. Não estou falando da gente ficar de nariz empinado, da gente ser melhor, não. Mas o sentimento dessa autonomia. Às vezes, vou dar um exemplo muito oposto, né? A gente pega um idoso, né? Um idoso já pode estar até num processo já bem grave, até início de um processo de demência, mas ele precisa de autonomia, nem que seja uma gavetinha para ele colocar alguma coisinha dele. Ou mesmo na criança, né? No adolescente. Quem de vocês já não tem um caderninho, aqueles cadernos de diário, nem nada gosta disso, nem a época a gente colava figurinha, hoje não tem mais isso. Colecionava papel de carta, né? Nossa, quem que tinha a Jules, né? Mas era uma coisa seu. Você não queria que ninguém mexesse naquilo. Então, assim, esse sentimento de autonomia a gente precisa voltar a resgatar, né? Práticas de cuidados pessoais. Aqui eu falei mesmo de autocuidado e autoconhecimento. Gente, a partir do momento que eu me autoconheço, eu deixo que o outro me influencie. Ele não vai ter, assim, o mau humor do outro, o que é do outro, eu vou passar a deixar para o outro. Eu vou trabalhar com o que é meu, né? É claro, gente, que incomoda às vezes, mas você fala assim, mas peraí, incomodou 2 minutos? Fechou, pronto, é dele, não é mais meu. Porque se incomodar mais do que 1 minuto, aí é meu. Eu peguei para mim, aí já não é mais do outro. Eu saí daquele lugar que eu estava, levei o outro comigo, levei o outro na viagem, levei o outro sei lá, no cinema, e a gente fica levando essas coisas. Então, assim, isso tudo é quando a gente tem um autoconhecimento. E aí eu até coloquei em verde, né? Quando a gente estiver ciente de si, das nossas emoções, a gente vai conseguir se adaptar às rotinas e mudanças dentro de um convívio saudável. Ou seja, esse autoconhecimento, lá atrás, quando a gente falou assim, olha, o que é essa controle desse emocional, né? De eu não ter uma percepção distorcida, tudo isso vai me levar para um convívio saudável e aí me leva para uma saúde mental saudável. Você quer mudar, Giovana? E como a gente também leu um monte de conceitos de saúde mental que falava da gente ser produtivo, né? Então, assim, mantenha-se produtivo, né? Que a gente precisa experimentar novas maneiras de fazer coisas, que a gente tem que exercer nossa criatividade. Tudo isso ajuda na nossa saúde mental. A gente pode estar tipo assim, um bando de gente de cara feia, um bando de gente reclamando. Mas não, peraí. Eu posso até ser uma situação que eu tenho que me adaptar, que eu tenho que refazer algumas coisas, mas eu tenho potencial para isso, né? Aqui, gente, a gente não está falando de aceitar tudo que vem do outro, mas se a gente se autoconhece, se a gente lida com a situação, a gente usa a nossa criatividade para fazer aquilo da melhor forma que nos vai trazer a melhor condição. E eu acho que tem um último, que é dizendo obrigado para vocês me ouvirem esse tempo aí, né? Que a gente falou só de uma coisa bem aberta mesmo, saúde mental é tanta coisa, eu fico pensando, né, que eu falei no começo, da onde que eu começo essa saúde mental para os meninos, né? Então, eu espero, assim, que a gente tenha conversado um pouquinho, não sei se agora dá para vocês perguntarem, que vocês, né, o que ficarem em dúvida, ou coisas, pode ser de transtorno também, a ideia era saúde mental, mas se a gente puder responder, ou pelo menos articular de alguma forma. Prof, a palestra foi muito boa. Só agora no final cortou um pouco para mim por causa da minha internet. Mas eu gostei bastante. Eu achei que abordou tudo que a gente estava querendo, né, gente? E a gente tem umas perguntas que a gente recebeu. Como é aquele negócio lá? Eu posso pedir ajuda para os universitários? Sim. Tá bom. Manda aí, Giovana. Tem uma questão falando assim, quais os problemas mais frequentes de saúde mental, assim, no cotidiano, acho que você conseguiu falar de algumas durante a palestra, né?
Então, assim, eu não sei se essa pergunta estava direcionada, assim, no sentido de, vamos chamar de problemas de saúde mental quando é aquele que a gente já tem um transtorno, né? A gente desencadeou, startou um transtorno. A gente tem, dentre eles, assim, os transtornos de ansiedade, pelo menos, a gente sabe que em torno de 12% de pessoas ao ano podem vir apresentar um transtorno de ansiedade. Então, é muito grande, né? Na pandemia, desculpa, Giovana, não tem esse dado na pandemia, mas vir a ter um transtorno de ansiedade, gente, não quer dizer que eu tenho uma doença crônica para o resto da minha vida, tá? O que a gente tem? Eu estou precisando de ajuda, comecei um transtorno de ansiedade, pode ser, a gente chama de TAG, quando é um transtorno de ansiedade generalizada, aí a gente tem um transtorno do pânico, a gente tem um transtorno obsessivo-compulsivo, a gente tem um estresse pós-traumático. O que a gente tem, né? Que precisa de remédio para o resto da vida? Não, gente, a literatura traz que se você conseguir fazer uma boa adesão ao tratamento, todos os suportes que você precisa, 1 ano e meio sem sintomas, retira toda a medicação. Mas o que a gente vê muito na prática? As pessoas tomam medicação para transtorno de ansiedade por alguns meses, fica bem, aí para. Aí depois de alguns estressores, alguns meses, ela vem com sintomas de novo. Daí dá a impressão que é uma doença para o resto da vida, né? Então, não é uma doença para o resto da vida. É que a gente não tem paciência de fazer um tratamento até o final, né? E tem pessoas que, às vezes, quando eu digo que é para o resto da vida, é que se eu não modifiquei o meu jeito de ser, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, que talvez minha filha não goste muito, né? Minha filha teve um transtorno de ansiedade, tomou medicação por 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ela não ficou sem sintomas, só que, assim, a característica dela tem, assim, fatores estressores que levam ela a ter uma resposta de ansiedade? Sim. Qual que é a estratégia dela para lidar com isso? Ela aprendeu que ela fica bem se ela realmente cuida da alimentação dela, que ela usa essa medicação, ela faz yoga, ela corre. O dia que ela está muito acelerada, que ela vê que o sintoma está vindo, ela sai para fazer corrida, depois ela intercala com bike. Ou seja, a gente precisa também ter estratégias para se manter saudável, porque senão a gente não pode contar que o remédio faz tudo, tá? Então, assim, dentro dos transtornos de ansiedade são muito intensos. Hoje em dia ele traz uma resposta muito rápida, assim, as pessoas sofrem muito, né? Mas a gente precisa saber que não é pro resto da vida a medicação, desde que eu faça um tratamento com início, meio e fim, uma retirada dessa medicação com controle, sabendo que eu estou tirando, sabendo como que eu vou enfrentar situações de estresse. Gente, a gente nunca vai deixar de ter situações de estresse. Até porque a gente está vivo, né? Se a gente estiver vivo, teremos estresse. E como que eu vou lidar com isso? Outros tipos de transtornos que são muito significativos, transtornos depressivos, né? Ou até os transtornos de humor, de uma forma geral, né? Aí a gente vai ter os mais comuns são depressão, em torno de 6%, né, da população, bipolaridade um pouco menos, e dentro dos transtornos de humor a gente tem também um quadro que eu costumo dizer que a gente não presta atenção nele, né, a gente presta atenção na depressão grave, né, aquela sem vontade, dificuldade de volição, desesperança, e tem um quadro de humor que a gente chama de distimia, que a gente não presta muita atenção nele, e é muito sofrimento, né? Eu digo assim, como que dá um exemplo de uma distimia bem simples para vocês? Tipo assim, aquela pessoa mal-humorada, né? Tipo assim, vamos fazer um churrasco hoje? Não, ixi, vai chover. Vamos ali na tua casa tomar um chá? Nossa senhora, para quê? Vai sujar as coisas, né? Ou seja, as pessoas distintas, mas elas são extremamente funcionais. Elas são certíssimas no trabalho,
dificilmente elas faltam, e elas... Então, assim, o que acontece? A pessoa não percebe o sofrimento. E é uma pessoa que sofre e às vezes fica sozinho, né? Os filhos às vezes não têm paciência, se for uma mãe, né? Tipo assim, minha mãe é uma chata, né? Ou então o companheiro ali dividem um apartamento, mas não se relacionam. Por quê? Porque com o passar do tempo, essas pessoas vão sofrendo muito. Então, eu acho que distimia é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, ajudar as pessoas nisso. O Vitor levantou a mão? Vitor. Boa noite, professora. Foi muito boa a sua aula. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu gostei bastante. Minha primeira vez comparecendo aqui. Eu ia perguntar da distimia mesmo, mas a senhora já citou. Eu ia perguntar se existe uma correlação com a distimia de abuso de substâncias que não são entorpecentes, por exemplo, a nicotina, e também se ela deteriora a saúde, se ela também repercute com gastrites, vamos falar assim, doenças que demoram mais tempo para se agravar. Tá. A gente costuma dizer, né, Vitor, que de uma forma geral, né, hoje, muitos quadros da saúde mental, a gente tem visto uma relação muito intensa com traumas da infância, tá? Traumas da infância é o primeiro da lista. E quando você fala assim, relacionado ao uso de substâncias, por exemplo, a nicotina, ela vai fazer muitos processos inflamatórios, né? E você trabalha muito mais com ansiedade do que com depressão, quando você pensa na nicotina. Porque o dependente da nicotina, ele usa a nicotina como uma condição para que ele alivie a resposta de ansiedade, né? Por exemplo, brigou com o patrão falou alguma coisa, ou em casa mesmo, ele busca o cigarro como uma forma disso. Então, é mais comum a gente enxergar mais nos processos ansiosos. Agora, se você pensar na distimia, todos os quadros de humor têm uma correlação muito grande com traumas na infância, tá? E essas traumas na infância, gente, não... Né, eu tenho tido oportunidade, a gente até no grupo nosso do HC de pesquisa, a gente tanto usou com pacientes fumantes, né, por exemplo, e eu e um colega meu, a gente fez o doutorado junto, então a gente trabalhou com o NAC, né, a gente fazia uma intervenção com a N-cisteína, só que ele trabalhava com bipolares e eu trabalhava com fumantes. E a gente usou o trauma na infância. Gente, é muito significativo, inclusive tem uma modificação de biomarcadores. Então, Vitor, eu diria para você que eu não teria, assim, uma resposta precisa, assim, mas eu acho que é muito mais com ansiedade, tá? Mas não invalida a possibilidade, tá? Tá certo, professora, obrigado, viu? Nada. E um quadro que a gente precisa sempre lembrar, que também tem uma incidência, uma prevalência, né? É a esquizofrenia, né? Dentro das psicoses é a mais significativa. E aí a gente pensa assim, 1% da população é portadora de esquizofrenia. Aí eu até faço essa relação sempre com meus alunos. Bom, 1%, Londrina, não sei fazer conta direito, então digamos que tem 500 mil habitantes, né? Mas tem mais. Aí, se você pensar 1%, porque assim, quando a gente fala 1%, é um dado, é 1% na França, é 1% em Londrina, é 1% em Cambé, ele é igual nisso, né? Em 1% no Brasil, 1% no Chile. Aí você pega assim, Londrina, se eu tiver que falar de Londrina, tem 500 mil habitantes, então eu tenho 5 mil portadores de esquizofrenia. Vocês acham que todas essas pessoas estão no serviço de saúde? Não. Infelizmente. Aí a gente só vai ter quando acontece alguma coisa e ele vai, tipo, machuca alguém, ou ele se machuca, ou ele... Então, assim, é muito... Entre os transtornos, esses são os... Mas, assim, dentro de cada um, a gente dá uma estratificada, né? Se a gente pegar os transtornos de ansiedade, a gente vai estratificar cada um deles. Se a gente pegar a questão de humor, a gente vai estratificar cada um deles também, né? Distimia, depressão, bipolaridade,
depressão recorrente, e aí por aí afora. E as psicoses. Respondeu, Giovana? Sim, respondeu sim, contemplou bastante. Prof, a gente queria pedir para você uma palavra-chave para a gente colocar no link de presença para os nossos membros e para os que estão interessados em entrar. Uma palavra-chave? Sim, pode escolher alguma palavra. Nossa Senhora. Qualquer uma. Gente, quando eu penso em saúde mental, eu penso assim, eu vou falar, depois a gente escolhe a palavra. Eu penso na condição da gente ser um ser humano que está em relacionamento com os outros e a gente dá e recebe, a gente se empodera. Então, eu digo assim, que a única coisa que é importante é a gente ser feliz. As outras coisas, elas acontecem. Então, assim, para mim, ter saúde mental é ser feliz, né? É ser, né? Não é ter felicidade, é ser feliz. Porque ter felicidade, para algumas pessoas, pode implicar em ter algumas coisas. E, na verdade, a felicidade não precisa ter, ela é, né? É você ser. Então, assim, eu penso que em ser feliz, né? Ser Pode feliz, ser. então. O grupo concorda? Digamos que a gente está na mesma energia aqui, né? Se o grupo quiser trocar a palavra, a gente Não, troca. eu acho que a palavra combina bastante com o que a gente conversou hoje, né? Eu gostei bastante da palestra, a gente recebeu bastante elogio no chat. Queria agradecer, professora, muito obrigada. E queria falar para o pessoal que está assistindo que hoje não vai contar como presença para as pessoas que ainda não são membros da Liga. No nosso próximo encontro, a gente vai disponibilizar um link no final da palestra para a pessoa que tem interesse, ela já começar a registrar a presença dela. Esse link que a gente colocou no chat agora, a pessoa vai poder colocar se ela é membro, se ela tem interesse de ser membro e se ela ainda não é, tá bom? Aí na próxima palestra vai começar a contar como presença para o novo ingressante. As meninas querem completar alguma coisa que eu esqueci? Só que as nossas reuniões, elas são quinzenais, né? E quem quiser, então, se tornar membro a partir da próxima reunião, é só participar de 3 seguidas. E a gente sempre vai colocar também no final da lista de presença um momento para você colocar a sua sugestão. Então, temas que você acha relevante ou que você gostaria de ver aqui, é só mandar. A gente também é aberto a pessoa de todos os cursos. Então, quem tiver amigos que são de outros cursos, que podem ter interesse, né, por essa questão da saúde mental, é só enviar para eles, seguir a gente no Insta e acompanhar. Isso, lembrando que não é aberto só para cursos de saúde, tá? Outros cursos também são muito bem-vindos. Gente, queria agradecer, então, estar aqui com vocês, agradecer a confiança aí das meninas da Liga que me chamaram. Foi muito bom. Vou dar um tchau para vocês, então, tá? Bye, bye. Muito obrigada, professora. Boa noite a todos.